capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Guarde isso. E o homem foi feito alma vivente. Nós agradecemos, ó Pai. E essa expressão é muito rasa, muito pequena, para expressar realmente aquilo que seria próprio de agradecer. Esses irmãos, pastores, os que vieram aqui, os que vieram através da videoconferência, e-mails, presença notórias. Que encontro! Eu sinto que aquelas maneiras de buscar a Ti em favor do encontro de todas as coisas, é sempre respondido. É sempre respondida, Senhor. Estou calmo diante de milhares de pessoas que dedicam atenção e reverência como se estivessem no santuário. Muitas igrejas, pastores, enfim, companheiros e companheiras. Agradeço, ó Pai, de coração, sempre precisando e contando com o perdão. Tenho feito do Salmo 51 a minha confissão. E graças a Deus, porque não perdi a alegria da Tua salvação. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. E por amar a todos, amar aqueles que me maldizem, amar a todos que me amam e que me querem bem, e também aqueles que querem mal. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma conta de cada coração, Pai. Esse coração que está aí, em outro lado da terra, em outro lado dos estados, palpitando, é fraco, mas tem o Espírito Santo. São fracos, mas tem o Espírito Santo. Este peito tão fraco palpita um coração, no qual habita o Espírito Santo. Agradecemos pela cura divina, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco desde que nascemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Eu devo tudo a Cristo. Se eu
ainda posso ajudar os eleitos, bem nenhum se encontra em mim. Mas Deus sabe em que sentido falo eu. Continuarei servindo aos eleitos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é que nós vamos buscar o princípio, o fio da meada, não é? Diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em Gênesis, capítulo 2, onde lemos, verso 7, diz que o homem foi feito alma vivente. O que mais impede as pessoas de enxergar a verdade é o pior cego que existe, a pior cegueira, é não enxergar a verdade. E a aguçidade dos olhos espirituais enxerga a verdade, como águia. Mas é que às vezes as pessoas pensam por cima da Escritura, passa por cima, e acham que devem interpretá-la, quando Deus é seu próprio intérprete. Sendo assim, não analisam o conteúdo do assunto, e então elas ficam presas nas tradições, que é muito fácil fabricar, montar uma tradição. Nós não podemos fazer da mensagem uma tradição. A tradição apenas. Elas ficam presas nas tradições. Não abrem a porta para o que é perfeito ser visto, recebido. Então, as suas denominações, os grupos, fazem isto. Passam a enxergar a mensagem por um ângulo, somente por um ângulo. E isso significa uma coisa terrível, porque eles fazem ismos, eles criam ismos que, na verdade, são piores do que as denominações. Nós estamos vendo aí que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e em Gênesis, capítulo 2, verso 7, onde lemos que a imagem e semelhança de Deus
de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, não é a imagem que nós vemos em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Preste atenção. Onde está escrito: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Olhando aqui na mensagem do irmão Brana, em 1956, intitulada A Crueldade do Pecado, no parágrafo 54, diz assim: nós dizemos, quando se olha para um homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto não era a imagem de Deus, para começar. Seu irmão Brana falando. Esta é a imagem da vida animal. Agora, tem significado muito importante, vital para nós. Estes corpos humanos são feitos à imagem de animal. Bom, isso é palavra do irmão Brana, né? Nós confirmamos isto com eu viro e mexo, estou em torno de 1 Coríntios 15. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas é porque isso aí tem um correlacionamento com toda a Escritura. E conhecer essa distinção do homem animal com o homem espiritual, celestial, glorificado, é fundamental. Isso deve despertar interesse, assim, e essas palestras que nós temos tido sobre esse corpo terreno, celestial e glorificado, não pode ser ignorada. Deve haver interesse profundo de compreender isto. Vou voltar aqui onde o irmão Brana fala. Perguntas e respostas. Não, é aqui. Não é a imagem que nós vemos em Gênesis capítulo 2, verso 7. A nossa semelhança, lá, o capítulo 1, assim está dizendo o irmão Brana. Onde está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa semelhança. E o capítulo 2, verso 7 é: e o homem feito alma vivente.
Olhando aqui na mensagem do irmão Branham, intitulada A Crueldade do Pecado, eu preguei assim toda a vida, vocês sabem, e acredito que isso ajuda a gravar. No parágrafo 54 ele diz: assim nós dizemos quando se olha para um homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto não era a imagem de Deus para começar. William Branham falando. Esta é a imagem da vida animal. Por isso que é bom repetir. Escola dominical tem que ser assim. Em perguntas e respostas sobre Gênesis, ele diz: este homem humano aqui é feito segundo a imagem de um animal. É animal, só que é racional, né? A diferença do irracional. Estes corpos humanos são feitos à imagem de animal. Nós confirmamos isto com 1 Coríntios, capítulo 15, sempre ali. É a justificação da nossa fé, afinal. Capítulo 15, versículo 45 e 47. Eu me lembro, quando eu terminei de pregar lá na Alemanha, que o irmão Júnior Jackson, que estava com o irmão Branham lá no pôr do sol, abriu a Bíblia. Eu não esqueço nunca dessa imagem. Ele diz: ai de nós, se não fosse a carta aos Coríntios. Ai de nós. Você não ia encontrar uma igreja carnal. Não posso vos escrever como espirituais, mas sim como carnais. E vai indo, até chega capítulo 13, o amor ágape. E vai indo, passa o 14, chega no 15, vem a justificação da nossa fé. Então, está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Está escrito, para não estar abrindo a Bíblia. Para mim fica mais fácil. O primeiro homem da terra é terreno. É você, eu. A Bíblia fala homem generalizadamente, não é? Homem e mulher. O primeiro homem da terra é terreno. Quer dizer, é de baixo. Esse é o primeiro homem. Aí eu já vou vendo quem sou eu. Não deixa crescer, não tem jeito. Em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz que por este homem entrou o pecado no mundo. Por este homem. E pelo pecado a morte. Você sabe que a Eva prostituiu. E ao aceitava prostituída, Adão prostituiu também. Isso vem lá do Éden. Se não tivesse uma primeira, não haveria uma segunda.
o mundo não teria um assassinato do jeito que tem se Caim não tivesse matado. Então, no Salmo 51, que é o meu salmo, 51, Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Aí você fica, minha mãe nunca foi perdida, não foi pecado. Ora. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 3, diz que a carne é pecado. É isso. Por isso que ele disse em pecado. E por esta causa, a carne e o sangue não é no reino de Deus. A carne e o sangue é um veículo do homem interior. Ele disse também em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. É o capítulo que justifica a nossa fé. Aquilo que você crê está justificado em 1 aos Coríntios 15. Então aí nós chegamos em uma junção. Deus viu uma necessidade de uma nova criação, uma nova aliança e um novo testamento. Foi isso. Nós encontramos que nós não somos este corpo de 16 elementos químicos da terra, carne e sangue. Nós já existíamos antes deste corpo. E nós começamos nos pensamentos de Deus. Milhões, milhões e milhões de anos você existe. Aleluia. Essa aqui é a diferença. Por isso fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, criados nele em Cristo Jesus, Efésios 2:10. Aí tem que repetir, não é? Por isso fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. A gente lê tanto isso, não é, pastor Adalto? Efésios 1:4, criados nele em Cristo Jesus. Não foi na minha mãe. Eu estava nos lombos do meu avô, falando fisicamente, vir a nascer. Andei nos lombos do meu pai, mais perto da dimensão. Mas aqui não. Por isso, que direito temos de condenar uma irmã, um irmão? Que direito? É uma demência. É uma demência. Não julgueis para que não sejais julgados. Sabe,
quando Nicodemos foi estar com Jesus de noite, o irmão Branham diz que pior é aqueles que nem de noite não vão. Nicodemos, Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, gente. É carne. É inclinação, que é inimizade contra Deus. Nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus dizendo isso para Nicodemos. Aqui vem Pedro, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, se referindo à carne e sangue, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Capítulo 1. Primeira carta, capítulo 1. Assim sendo de novo gerados, não de semente corruptível, que é carne e sangue. Se referindo à carne e o sangue, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Isso aí é o doutor Pedro. Doutor Pedro Pescador. Não sabia assinar seu nome. Nós vemos que assim como no mundo animal, agora vem eles falam animal. Me lembro, muito tempo atrás, que eu ia falar a respeito de um jogador, o nome dele era Animal, porque ele era um animal dentro do campo. Nós vemos que assim como no mundo animal, existe um espermatozoide, existe um óvulo para fecundar e trazer uma vida animal. É necessário isto. Assim também é a palavra de Deus, uma semente, e ela é a semente original. Está aí, pastor, seu irmão, volta aí. É a semente, uma semente. Se você estivesse aqui para cantar isso agora. Uma semente. E ela é a semente original, a qual é colocada em nosso ventre espiritual. Aí que você vê, você tem um ventre físico, terreno, mas você tem um ventre espiritual. Veja o que vai entrar nesse ventre. É YouTube com difamações criminosas, mentirosas. E quem crê numa mentira é mentiroso. Oh, glória a Deus.
A gente dá vontade de pular, né? Como diz o irmão Brana. Ele diz assim, eu fico religioso. Assim também é a palavra de Deus, uma semente, e ela é original, a qual é colocada em nosso ventre espiritual. Para quê? Para quê? Você põe uma semente no seu ventre físico aí, terreno. É para vir o filho, não é? Acabou de essa beleza aqui, ó, de crianças sendo dedicada. Foi para isso que foi dado o ventre. A qual é colocada em nosso ventre espiritual. Para quê? Para que possamos ser novamente gerados de semente incorruptível. Palavra de Deus. Por isso você dá valor a ouvir a palavra de Deus. Agora tem tanta palavra de Deus. Você sabe que existe adultério espiritual? Você sabe que existe namoro espiritual? Fica namorando as igrejas, namorando membros de outro pastor. É adultério. Quem tem que pôr essa semente? Por isso, irmão Brando, isso, o pastor é o marido espiritual da igreja. Quem tem que pôr isso aí é o seu marido, pôr no seu ventre espiritual. Se ele põe um pregador aqui, como temos posto, sou eu que está pondo essa semente. Aliás, está vivificando essa semente, porque ela já está aí. Oh, glória! Aí vem a expressão que a noiva está grávida da palavra. Isso aí é escola. Né? Então, Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, que esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade, e ele não pode pecar. Ele não pode crer numa falsa doutrina. Você vê que o que guardou Jó, ele falava o que era reto, a doutrina dele era reta diante de Deus. Ele falava o que era reto. Ele nunca pecou. Não pode pecar. Aí entra a mensagem, a união invisível da noiva de Jesus Cristo. Parágrafo 15, 16, ela nunca pecou. 215, obrigado. 215, 216, a união invisível da noiva de Cristo. Quando a pessoa chega lutando em dificuldade e tudo, faleia a união de Cristo, a noiva, a união da noiva de Cristo. Parágrafo 215, 216, antes e depois você vai entender isso. Você nunca pecou, isso é escândalo. Você cai em escândalo. É escândalo para quem não nasceu de novo.
porque ele próprio tem essa experiência. O velhinho ficou lá em cima com um livro que a filha dele deu. Glória, glória, glória. Pá, 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 pá. Ela correu lá, estava a festinha lá embaixo. Papai, o que é isso? Eu dei um livro para o senhor. Pois é isso mesmo, minha filha, aqui está, ó. Meus pecados foram lançados no fundo do mar. Tem um lugar no mar que não tem fundo, que ninguém nunca foi lá. Foi lá onde Deus jogou meus pecados. Aleluia. Quando você prega uma verdade, essa verdade se sangra. Eu quero vir aqui de novo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: a carne é pecado, e por esta causa a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Ele disse também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Então aí você continua. Então aí nós chegamos em uma junção. Estou repetindo. Deus viu uma necessidade de uma nova criação. Vamos bater nisso. A nova criação. O diabo diz: ei, você perdeu sua criação. Perdeu nada. Mas eu prostituí a Eva e prostituí o Adão. Adão prostituiu com ela e coisa. Agora você perdeu eles. Você mesmo vai matar eles. Não, mas eu mesmo vou dar vida. Uma nova aliança, um novo testamento. Nós encontramos, nós somos este corpo de 16 elementos químicos da terra. Fique grave, grave, grave. Quando você tiver com muita coisa com esse corpo, você pensa nisso. Carne e sangue, nós já existimos antes deste corpo. Isso aqui eu voltei lá. Já existíamos. Muito antes deste corpo físico, dessa carne, desse sangue. E nós começamos nos pensamentos de Deus. Você pode ver isso? Por isso fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, criados nele em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Vocês sabem que eu repito muito. Por isso Jesus disse que é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí vem o doutor Pedro, foi aqui que nós chegamos, né? Em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, se referindo à carne e o sangue, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Nós vemos que assim como no mundo animal existe um espermatozoide, existe um óvulo para fecundar e trazer uma vida animal. Assim também é a palavra de Deus, uma semente
e ela é a semente original, a qual é colocada em nosso ventre espiritual. Isso fica bem rebatido. Para quê? Para que possamos ser novamente gerados de semente incorruptível, é a palavra de Deus. Jesus, graças a Deus. Nós não vamos ter pressa, afinal de contas nós viemos, foi para isso mesmo, não é, pastor Adalto? Então Paulo diz aos Efésios capítulo 4, verso 24, que esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade, e ele não pode pecar. Foi aí que nós chegamos na mensagem, a união invisível da noiva de Jesus Cristo, parágrafos 216, 217. Nunca pecou. Você vai voltar assim, mas que isso? Quando eu queimo o dedo na gordura lá da frigideira, eu dou uma sapateada e falo umas coisas que eu não deveria falar. Porque é semente de Deus, filhos do seu Espírito, criado em Cristo Jesus. Então, ele é perfeito. Aí, essa perfeição é relativa. Agora você pergunta, mas isso não causa um reflexo na carne, no sangue? Sim, perfeitamente. Não vamos, segundo os Coríntios 5, diz que vai prestar conta o que praticou através do corpo. Porque é semente de Deus, filhos do seu Espírito, criado em Cristo Jesus. Então, ele é primeiro. Esta segunda criação, ela é mais do que perfeita. Ela não pode cair. Ó, a primeira caiu. Para quê? Para dar lugar à segunda. Se não houvesse a primeira, não existiria a segunda. Se não houvesse esse corpo pecaminoso, carne, sangue, onde estaria o homem interior? Onde estaria o homem interior? Onde estaria a semente? Não. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ó, nascido de Deus não peca. Vai lá na união invisível da noiva de Cristo. E referências, né? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno tocou, o Jó ficou todo leproso, dos pés à cabeça, mas em sua alma estava tudo errado com ele aqui embaixo. Seus amigos estavam sadios, bonitos, perfumados, e lá em cima, qual era o estado de Jó lá em cima?
Qual é o estado de sua alma? Conserva-se a si mesmo, e o maligno não pode tocar. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A fé para vencer o mundo. Fé para vencer o mundo. Essa segunda criação está ficando bom, não é? Quem está com sono diz amém. Ninguém. Essa segunda criação, estamos falando do homem interior. Nós não estamos falando da primeira criação. As pessoas estão estacionadas em suas mentes e paradas debaixo da primeira criação, dentro dessa dimensão humana em que vivemos, e infelizmente só consegue ver aquele ou aquilo que é visível, só vê o que é visível. Abraão não estava nessa situação, apesar de velho. Essa segunda criação, estamos falando do homem interior, de uma nova criatura. Essa é a nova criatura, o homem interior. Mas essa nova criatura não é carne e sangue. Não. É um novo homem, criado em justiça e santidade, vida, bem, veja bem isso. Não estou falando de santidade na carne, de santidade humana, de comportamento humano. Não quer dizer isso, porque o homem pode ter tudo isso e não ter nascido de novo, não tem um homem interior, não passa de um hipócrita. Esse é o pior que tem, porque este nasceu em pecado, porque este homem é pecado. Estou falando de uma segunda criação e de um homem interior, de uma nova criatura espiritual. Isto não é carne e sangue, não pode ser, isto não é de baixo, é de cima. Cuidado para lidar com pessoas. Cuidado com o que você ouve. A pessoa chega a ser o que ela ouve. Por isso tem que nascer de novo. Então as pessoas não compreendem isto, porque elas não conseguem separar a primeira criação da segunda criação. Porque Jesus é o princípio da criação, é nesse sentido aqui, ó. Como homem, da criação nova. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Sempre eu lembro do pastor Euclides Paro. Jesus agiu da nós. Estava pensando ontem, ele podia ter dado uma talagada para nós aí no videoconferência, né? Há uma grande diferença daquilo que é carne e daquilo que é espírito. E que é nascido da carne é carne. Jesus falou. E o que é nascido do espírito é espírito. Então há uma nova criação. Cristo, o qual traz os filhos do seu espírito, a imagem perfeita de Deus, a imagem e semelhança de Deus, porque esse primeiro Adão, essa alma vivente,
Aquilo que é animal não pode ser a imagem de Deus. A imagem de Deus não é uma imagem animal, não é a imagem de um homem segundo a carne. Não. Façamos o homem a nossa semelhança. Ridículo. Porque Deus é Espírito, então Jesus, o Filho de Deus, Ele é expressa imagem de sua pessoa, Ele é imagem de Deus. Estou falando do segundo Adão, e nós somos a imagem de seu Filho. Nós somos a imagem de Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo, a imagem de Deus, Jesus Cristo sendo a imagem de Deus e nós a imagem de seu Filho Cristo. Jesus Cristo sendo a imagem de Deus e nós sendo a imagem de Cristo. Tudo isso é como um espírito, tudo isso é como um espelho, diz São Paulo. São Paulo fala isso. É bom. É bom demais, é bom demais. É lindo, né, pastor? É lindo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, esta segunda criação, este novo homem, não é segundo a carne, este homem interior, essa imagem perfeita de Deus é espiritual. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, voltamos lá, versículo 45, diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, em espírito vivificante. Oh Deus, parece que a gente fica do lado de cá do rio e ele do outro lado do rio. Então, sem sombra de dúvida, podemos ver isso aqui com clareza. Quem pode condenar a quem quer que seja? O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o segundo Adão em espírito vivificante. Mesmo doente, mesmo abatido, mesmo lá embaixo, mas dando vida como pobre, enriquecendo a muitos. Como pobre, enriquecendo a muitos, dando vida para muitos. Como que morrendo, mas dando vida. Ei, glória! Toma posse da vida. Esquece a carne, o sangue. Cuida dela como um templo do Espírito.
Agora podemos ver o assunto claro sobre as duas naturezas em nós, lutando uma contra a outra. Isso é o bíblico, é o cão preto e o cão branco. Quem vence, o índio disse, é quem aí de mais alimenta. Você tem que alimentar com inteligência. Com inteligência, para sustentar esse corpo. Mas, e o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Hã? O que é? Alimentando o quê? A alma, o espírito. Ei, glória! Você vai andar nas nuvens. Você anda sobre o mar. Quando Pedro se encheu disso, ele ficou tão cheio do Espírito aquela hora, que ele andou em direção a Jesus. Não tire a atenção, não tire a atenção. Oh Deus, estamos aqui, Senhor. É agora mesmo. Fortifica-te na fé, meu filho, minha filha. Fortifica-te na fé. Aleluia. Lutando. Para começar, vamos ver isso aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Paulo mostra isso aqui com clareza. Ele diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências ou a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Você não dá conta de parar com aquele pecado. É porque sua carne está vencendo. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a gente quer fazer só o que a gente quer. Eu senti. Isso é um cansaço, esse negócio de eu sentir. Isso é mais claro do que a soma de 2 mais 2, o qual é quanto? 4. Jesus não falou? Jesus falou ou não falou? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, correto? São 2 reinos, são 2 mundos. Olha, escuta aqui, ó. São 2 reinos, são 2 mundos. São 2 mundos. Eu costumo orar assim, Senhor, esse é o meu mundo. O meu mundo tem vocês todos nele. O meu mundo é a fila da ceia. O meu mundo é o escritório. O meu mundo, esses homens visitando os doentes, mantendo as viúvas, os necessitados. Meu mundo é esses diáconos. Meu mundo é essa administração para funcionar assim. É o meu mundo, é o seu mundo, é o seu mundo, é o seu mundo, é o seu mundo, é seu mundo.
Você não tem mais do que isso para dar para o seu povo, não. Você tem que ter isso aqui, ó. São 2 reinos, são 2 mundos, são 2 alianças diferentes. Nos vemos aí, uma segunda criação, 2 naturezas vivendo em uma pessoa. Por isso nós vivemos em uma grande luta constante, uma grande batalha. Agora, vamos desligar os sentidos do corpo por um momento. Um momento só. Desliga os sentidos do corpo. Não pense em ninguém. Quando a gente está mais para lá do que para cá, como eu estive lá, o pastor Adalto acabou de ter essa experiência, a gente não lembra de nada. Você está desligado de tudo, de todos os sentimentos. Você não tem ferida nenhuma, não tem mágoa nenhuma. Você ignora esse mundo, ignora tudo. Aí você começa a ver uma sombra. E nessa sombra alguém está te levando no banheiro. Você começa a acordar, voltar, ressuscitar, vir de volta. Nós estivemos lá. E dá uma vontade de servir o povo. Não ficar criando fantasias, serviços sociais do rádio. Quem é que nós vamos ganhar mais? Deve ter fila de batismo, fila interminável de batismo, pelo tanto de evangelização que tem, evangelizando as igrejas, evangelizando os crentes da mensagem. Tem fila de gente batizando lá em Leopoldo Bulhões. Fila. Vamos desligar os sentidos do corpo por um momento. Sai de si. Deixa aquele poder que transportou Filipe te transportar também. É vida abundante. Vamos desligar os sentidos do corpo por um momento. Só assim podemos chegar a esse entendimento. O corpo humano é o carro. O motorista é o homem interior. Do verdadeiro, nascido de novo. Não. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tem importância, está certo, correto. Joio e trigo, diz o irmão Branco, ambos foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a chuva, é o sol. O batismo do Espírito Santo. Agora, esse novo nascimento, desligar e entrar no mundo espiritual.
entrar no mundo do amor ágape. Só assim nós podemos chegar a esse entendimento. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, onde Paulo faz uma pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás, não cobiçarás. Concupiscência dos olhos. O que Paulo está dizendo? Como o pecado estava nele, em seus membros, nessa primeira natureza humana, dessa primeira criação. Antes que tivesse qualquer lei ou mandamento, estava tudo bem. Mas a partir do momento que veio o mandamento, a lei de Deus então manifestou aquela natureza pecaminosa para estar em desacordo com a lei de Deus. Fez manifestar nele toda a concupiscência, todos os desejos das paixões infames da carne, uma vez que a lei estava a dizer: não cobiçarás, não mentirás, não jogue falso testemunho. Você joga, crê numa mentira, depois você fica jogando falso testemunho. O verbo, aliás, como eu disse antes, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, fez manifestar, operar nele todos os desejos pecaminosos. Uma vez que a lei disse para esse homem da primeira criação: não matarás, não furtarás. Então aquilo fez manifestar uma natureza a qual não poderia se sujeitar à lei de Deus. Essa lei de Deus continuando, verso 8: porquanto sem lei estava morto o pecado. Então o pecado estava ali, quietinho, tranquilo, até que veio o mandamento, veio a lei. E quando veio a lei, a rebeldia da natureza pecaminosa se manifestou. Tudo que é proibido é bom para a carne.
Vamos saltar para o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida, a carne para nada aproveita. Então, quando Paulo diz aqui que a lei, que a palavra é espiritual, isso é uma verdade. Você prepara o hino do irmão Valtair, Semente. Eu vou precisar dela agora, daqui a pouquinho. Paulo continua: mas eu sou carnal. Paulo, que tinha a revelação de si mesmo. Eu sou carnal. Eu sou um templo. Eu sou um corpo. E sem esse corpo não tem homem interior. Paulo continua: mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Então aí nós temos a palavra de Deus, a lei de Deus, que é espiritual para um homem da primeira criação. Veja, a lei de Deus que é espiritual para um homem da primeira criação. Então, aí o mancebo de qualidade não matava, não roubava, não prostituía, e era o homem. É o que se pode fazer. A carne. Não passava de um incrédulo. No verso 15, Paulo continua: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. O que eu aborreço, isso eu faço. Pare de fazer isso que você sabe que está errado. Muitas vezes aquilo que te aborrece, que te envergonha, que você não quer fazer, você acaba fazendo por causa dessa luta entre as duas naturezas que vivem em você. Tem que vencer essa natureza. Verso 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Não pode cansar, não. O rapaz dormiu enquanto Paulo falava e morreu, caiu. Teve que provar da ressurreição. Então aqui ele está dizendo: olha, o pecado que habita em mim é quem faz estas coisas. É o pecado que habita em mim. Ele está em mim, por isso eu faço isto. É o pecado que está em mim, por isso eu faço aquilo. É o pecado que está em mim, por isso eu faço isto. Ou você vai dizer que não é pecado? Vai cair na tentação do Éden? A lei, ela é santa e pura, ela é moral, ela é espiritual, mas, no entanto, eu quero obedecer à lei, mas não consigo. Não consigo. A lei
faz o homem aparentemente como um mancebo de qualidade. Porque o mal está em mim, o pecado que está em mim o faz. Então não sou eu quem faço, mas é a vontade do homem interior. Não é a vontade do homem interior, mas o pecado que em meus membros habitam é quem faz. A vontade não é a vontade do homem interior fazer aquilo. É por isso que você altera a pressão, é por isso que você sente dor no coração, e quando isso não acontece mais, já cauterizou. Mas não é a vontade do homem interior, mas o pecado que em meus membros habita é quem faz. É o veneno da cobra. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, não dou conta. Oh Deus, ajuda nós. Não desanimem, não adormeçam. É profundo demais você ver essas duas naturezas se interagindo. O homem interior, essa segunda criação, que segundo Deus é sua própria imagem e semelhança, que foi criada em toda bondade, toda justiça e santidade. Você ama isso, ser a bondade, a justiça, a santidade. Você ama, mas a outra não quer. Só quando há conveniência. Porque eu sei que em minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, eu quero, mas não consigo realizar o bem. Verso 19, porque não faço o bem que quero, eu quero fazer o bem, mas o mal que quero, mas o mal que quero, esse eu faço. Que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Podemos ver claramente, Paulo diz, não faço eu, não é você, não sou eu. Tem mais um pouco, nós já estamos na metade. Vocês têm que notar, carregar isso. Cantar é um ministério. É um ministério. Tocar aí, dirigir. Por isso tudo tem que ser inspirado pelo homem interior. Cantar no Espírito, como vocês cantam. Tivesse os diáconos,
Vocês assentados, ministros pelo Brasil todo e fora. Vocês estão fazendo a vontade do homem interior. Quando vocês procedem de uma maneira fiel ao companheirismo que Deus nos deu, procedem fiéis. Mulheres, Paulo disse, aquelas mulheres que me ajudaram, os homens, e você, Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Caleb e Janaína, fazendo o mínimo, vocês, para mim, estão fazendo o máximo. Pecado que habita em mim é quem faz essas coisas. Não é sua alma, não é seu coração. Seu coração é bom. Seu coração não cabe raiz de amargura. Você vai ver o cumprimento daquilo que Jesus disse. Você ama o inimigo. É sua alma, não é o seu coração. Você não queria fazer aquilo. Você não queria fazer aquilo. Você nunca queria cair naquela situação. Você não quer fazer aquilo
Mas o pecado que habita em você, esse é quem faz. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Uma lei, é uma lei. Não confunda isso, é lei. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer na mensagem, tenho prazer no cântico, no louvor, eu tenho prazer de sentar aqui no santuário, eu tenho prazer de ver os diáconos trabalhando, e assim por diante. Mas vejo nos meus membros outra lei. Então vamos pegar isso aqui no verso 22, diz assim: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que é a batalha, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu, mesmo com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Duas leis, duas naturezas, batalhando e lutando uma contra a outra. Paulo segue em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ah, uma vitória para nós! É uma vitória! Aleluia! Então nós vemos aí duas leis, uma lei operando no velho homem desta primeira criação, é a lei animal, é o homem animal, e vemos uma outra lei se opondo a esta, que é este segundo homem, que segundo Deus foi criado em toda justiça e santidade. Este nunca pecou, este não pode pecar, porque sua semente permanece nele. Se você foi chamado, porque a semente está em você. É a semente que é a eleição, é a semente que é a predestinação. Agora vejamos aqui o que o irmão Brana está dizendo nas mensagens, perguntas e respostas. Número 4, e comunhão, parágrafo 65. Perguntas e respostas, número 4, 58. Veja, eu tenho que me pautar por aqui, porque senão não termina hoje. É o 58.
Perguntas e respostas número 4. Este é um espírito moribundo num corpo moribundo. Porém, agora tu não podes estar em 2 corpos ao mesmo tempo, mas em ti podem haver 2 naturezas ao mesmo tempo. Olha aqui, perguntas e respostas número 458. Agora a natureza do Espírito do Senhor, quando nasces de novo, não nasces do físico, como foi o bebê, mas o que sucedeu é que o nascimento espiritual tem vindo a ti, e enquanto este nascimento espiritual está crescendo para teu coração, isso vai crescendo na medida que você vai ouvindo de Deus, coração de Deus. Está crescendo um corpo físico ou celestial para receber esse Espírito. E quando a vida abandona esse corpo, vai a esse corpo, assim como quando o corpo é apresentado à terra. Entra o Espírito, e quando o Espírito sai do corpo, há um corpo esperando, porque sabemos que depois que este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Vem, isso é o corpo espiritual das pessoas. Então, isso estava em você. É a semente. E o novo nascimento, junto com o batismo do Espírito Santo, molhando. Aí nasce esse segundo turno, segundo homem. Aleluia. Essa semente veio dentro de você. Essa é a eleição. Oh, glória a Deus. A mensagem de comunhão, verso 45, ele diz: eu estava dizendo isto, falando a mim mesmo, como se você fosse fazer. William Branham, bem, 40 anos passados, William Branham, este é o mesmo esta noite. E alguém lá atrás diria, ele era baixo e ordinário. Vem, porque eu nasci de Charles e Ella Branham. Em 2 naturezas, eu era um pecador, eu vim para o mundo um mentiroso, e todos os hábitos do mundo caíram diretos em mim. Mas embaixo, lá dentro, também havia uma outra natureza, vem, predestinada, estava lá por Deus, neste mesmo corpo, vem 2 naturezas lá dentro, estava lá dentro, até ser movida. Então, esta é a razão pela qual Jesus disse, eu sou de cima e vós sois de baixo. Ele estava falando de algo tremendo que eles não podiam entender, mas o que era de cima não era carne e sangue. Quando ele disse, eu desci do céu, ele não estava falando que era carne e sangue que desceu do céu. O próprio Deus desceu do céu. Quer dizer, ele se manifestou em um corpo
de 16 elementos químicos da terra. Essa é a razão pela qual Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se você conhecer segundo a carne, você escandaliza. Você acha ela antipática, nojenta, exibido e outros efeitos. Não. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Paulo, hein? Então o que Paulo está dizendo aqui, com essa revelação? Ele está dizendo que daqui por diante, quer dizer, depois desta luz, ninguém conhecemos segundo a carne. O que me interessa conhecer um irmão ou uma irmã segundo a carne, sabendo eu que não habita bem algum na carne? Ele disse, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Porque ele disse isso? Porque havia aqueles que tinham andado com Jesus, que foi o caso de Pedro e os demais, conhecido ele segundo a carne. E ele está dizendo aqui, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Conhecer a Jesus não é mais segundo a carne, porque ele tomou a forma, o segundo Adão tomou a forma de Adão. Corrijo. O segundo Adão tomou a forma de homem também, para vencer o pecado do primeiro Adão. Ele se fez semelhante àquele que não tinha pecado, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Que coisa tremenda! O pecado é a carne, ainda que ele era Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, segundo obediente até mesmo a morte de cruz. Estava tudo nele. Que coisa tremenda! Então disse Jesus, nós não devemos o conhecer segundo a carne, porque quando ele ressurgiu, ele não ressurgiu segundo a carne e sangue, mas estava em seu corpo glorioso, que podia atravessar uma parede, poderia percorrer uma distância em fração de segundos. É como vamos ser. Então Paulo está dizendo, já não conhecemos mais desta maneira, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque estar em Cristo, porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feituras suas, criados em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A escolha de Deus,
os filhos do seu Espírito, tomando a sua forma, a sua semelhança e reproduzindo-se a si mesmo. Oh, estamos a um passo disto. Estou falando de uma segunda criação, estou falando de uma transformação de glória em glória, glória em glória. Como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A imagem de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, porque somos os gens de Deus. Isso não é carne e sangue, isso não podia ser carne e sangue. Carne e sangue é o vilão, carne e sangue é o mundo a ser vencido. Você não tem que vencer a China, vencer a Rússia, vencer aí. Você tem que vencer a carne e sangue sua. Cristo em vós, esperança da glória. É dessa glória que estou falando, dessa grande transformação. Quando vemos pessoas boas esperando a nossa transformação, citando Abraão e Sara, pensando que ali Deus teria que transformar um velho de 100 anos em um jovem de 20 e poucos anos. Uma velhinha trêmula e uma linda jovem donzela, para ter atração e sensação, para ter atração e sensação, e coabitar com Abraão, e trazer o real filho prometido, provando a sua palavra. Parágrafo 177. E agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal através de Sara, a qual foi Isaque, a qual formou uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo, e através dessa semente ele suscitou uma semente real. Oh, que coisa! Agora nós somos um sacerdócio real, uma nação real, uma nação santa. Uma nação santa. Mas voltando aqui no 177. 177. Porém, provando sua palavra, porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara, e ele tinha 145 anos de idade. Olha a cronologia. Ele continuou com a mesma idade quando foi transformado. Ele se casou com outra mulher, a Quentura, não é? Teve 7 filhos, além de filhas, porque Deus o tinha tornado novamente jovem, quando ele tinha 100 anos de idade. Então ele tornou-se jovem. Provando sua palavra, 177. Ele continua com a idade de velho, não é?
mas era novo. É igual eu estou com a idade de velho, mas eu sou novo, né? Ele tinha então novamente apenas 45 de modo. Nós sabemos disso. Eu preguei isso para vocês aqui na Califórnia. Então, se isso aqui é a ironia que ele fez, uma ironia da velhinha, né? Ele falou, que coisa terrível. Ora, isso seria, não é? Ele fez. Não é o que você lê. Bem, é isto naturalmente, porém você lê nas entrelinhas. Eu vou parar por aqui, porque vai muito tempo ainda para nós pregarmos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês. É interessante, não é? É claro, chama atenção. Sara continuou, 101, 102, nova. Abraão continuou, 45 anos depois, né, constituiu família com 7 filhos e filhas. Agora, eu quero que você leve isso também. Deus escreveu 3 Bíblias. Uma delas foi o Zodíaco no céu. Esta foi a primeira Bíblia. O homem tinha que olhar para cima para ver que Deus é lá de cima. Era o suficiente para eles. Siga o Zodíaco. Você já o estudou alguma vez? Ele dá até mesmo todas as eras, até mesmo a era do câncer. Ele dá o princípio, o nascimento de Cristo. Qual é a primeira figura do Zodíaco? A Virgem. Qual é a última figura? O leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Tudo isso está escrito lá. Tudo isso está escrito lá. Por isso todo homem fica inexcusável. Então a Bíblia seguinte foi escrita, foi em pedra chamada pirâmide. Deus escreveu nas pirâmides. Se você as estudar, observe as antigas histórias e guerras, como elas foram construídas antes da destruição antediluviana. Bom, essa Bíblia é fácil de ser lida, porém, agora o homem interior é que vai acionar os degraus. Põe lá a estatura do varão perfeito. Então, aqui vai fé, virtude, conhecimento, e vai estreitando, hein? Temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e logo em seguida vem a pedra de coroa, que é o amor. Então, preste atenção. Essa pirâmide é uma bússola para nós, é um orientador. Orientador, quer dizer que, se você examinar a fé, você encontra em todas as Escrituras. Se você examinar a virtude, você encontra em toda a Escritura. Se você examinar a temperança, você encontra em o conhecimento, né? A temperança encontra em toda a Escritura. A
paciência, a piedade, o amor fraternal. Você encontra em todas as Escrituras. Isso é a sua Bíblia. Você vai querer uma Bíblia nova? Então está aí uma Bíblia nova. Essa Bíblia é praticada pelo homem interior. Aí você vai subindo e vai vendo o seu corpo lá embaixo, na estatura do varão perfeito. Vai subindo, subindo, subindo. Você experimenta que você vai ver como a sua fé vai robustecer. A Bíblia de Eva era tão grande assim. Não comerás. Era a Bíblia dela. Se ela vivesse por aquela Bíblia de poucas palavras, o pecado não teria entrado no mundo. Se a igreja viver essa Bíblia aí, a estatura do varão perfeito, ela vai chamar a pedra de coroa. Agora, o homem exterior, o homem, o sangue e a carne, lutam contra isso. Lutam. Mas você ouviu o suficiente para saber. É a segunda natureza que sobe esse degrau. É a segunda. Você tem que ter certeza disso. Que é a segunda natureza. Você não apalpa ela, mas você vê a sua vida se transformando naquilo, subindo, 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 subindo. Então é uma Bíblia pequena, que pode carregar no bolso. E aí você tem virtude, fé, virtude, tem a cura, tem a bênção de Deus, tem conhecimento para ver o que está acontecendo, tem paciência. Eu, francamente, eu confesso que eu cheguei na paciência, cheguei na temperança. Hoje eu não respondo. A arma sua é essa. É um segredo. Não responda. Não dê satisfação. Não tome conhecimento. Siga em frente. Siga em frente. Não olhe para os lados, para o que... Siga em frente. Nessa marcha da vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossas mãos e pedir ao Senhor que abençoe o pastor Joaquim Gonçalves, mantendo sobre ele esta unção, a proteção, guardando ele e sua família e dando a ele saúde e longos anos de vida. É o desejo, Senhor, desta igreja, destes pastores e dessas 14 mil pessoas que estão na conexão. Juntos concordamos dizendo amém, que assim seja. Muito obrigado por tudo que nós ouvimos, por mais este encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceite a nossa gratidão. Amém.